Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês que vão entrando, tudo certo? Se puderem me dar um alô aí, está tudo bem? Me vendo bem? Ouvindo bem? Tudo bem? Boa noite. Na live de hoje, a ideia é a seguinte, vamos falar um pouquinho sobre erros, sobre os erros, né? O que é esperado sobre essa questão toda dos erros. Então, eu pensei nesta live a partir de uma pergunta que eu recebi nos stories. Então, eu recebi uma pergunta de uma mãe que perguntava assim: o que você acha? A situação é a seguinte, né? A criança, ela foi e escreveu sozinha uma palavra, então ela escreveu chuchu com X e ela foi toda feliz mostrar para a professora e a professora corrigiu. E o que você acha? Isso tá certo? Isso tá errado? Isso tem que ser feito? Isso não tem que ser feito? E aí eu falei o seguinte, eu falei que é um tema que não seria possível destrinchar tanto quanto eu gostaria em alguns stories, nem escrever, porque podia cair numa má compreensão. Daí eu falei, vou abrir uma live, então vou falar exatamente sobre isso, sobre os erros. O que saber, o que você precisa saber para corrigir os erros na alfabetização. Então vamos falar sobre isso. Primeiro, a gente tem que se localizar, né? Em que momento que a gente está e como que o erro ele é colocado usualmente dentro da formação pedagógica que temos hoje. Então, quem já me acompanha nas lives, me acompanha bastante no perfil, sabe que eu falo muito de duas abordagens de ensino que são mais correntes aqui no Brasil, né? Que vocês se formam majoritariamente sobre uma perspectiva de formação pedagógica, que é uma abordagem de ensino construtivista, socioconstrutivista, que decorre dos pensamentos lá de Piaget, e aí depois vem sendo Piaget, Vygotsky e tudo mais, mas vem sendo, foi incorporada na questão da pedagogia, principalmente na alfabetização, pela Emília Ferreiro e Ana Teberoski, a partir dos trabalhos que elas têm, principalmente da psicogênese da língua escrita, né, nessa teoria dos níveis da escrita e hipótese e tudo mais, e que traz como se a criança fosse fazendo ao longo do processo construções originais, a depender da sua própria maturação cerebral, um desenvolvimento cognitivo, e que com os estímulos do ambiente, então desde que ela esteja ambientada em um ambiente letrado e tudo mais, ela estaria ali trabalhando, ela estaria ali sendo exposta à oralidade e tudo mais, e com essas informações, a partir dos seus próprios desenvolvimentos cognitivos, como eu disse, essa maturidade cognitiva, ela vai avançando e vai sozinha, levantando hipóteses sobre o que ela precisa para ler, vai construindo, e a professora nesse contexto vai mediando, vai auxiliando, né? Mas não vai propriamente transmitindo um conhecimento. Essa é a abordagem predominante na pedagogia brasileira. É onde a gente se forma, eu me incluo nessa, é onde a gente tem a questão toda sendo ensinada aqui, por exemplo, a criança, então, ela faz construções próprias, construções originais, e aí, dentro desse contexto, o que acontece? Não existe erro. O erro, nessa concepção que a gente é formada, é um erro construtivo. Então, assim, não tem aquele erro que a criança, ela errou, né? Eu não estou falando que eu concordo com isso, tá, gente? Estou só fazendo um retrato do que acontece. E como não tem um ensino, a criança, ela está construindo, ela está fazendo as suas próprias concepções sobre a linguagem escrita, logo não teria o certo ou o errado, teria o que ela traz, o que o ambiente propiciou para ela, o seu próprio desenvolvimento. Por isso que a gente escuta aquela tipo de frase, a criança tem seu tempo, cada criança vai desenvolver em um certo tempo, a depender das suas próprias realidades e tudo mais. Então é tudo muito relativizado, e relativizado para
realidade da própria criança. Então, nesse contexto, o erro ele é colocado como como se ele não existisse, porque a criança não foi de fato ensinada, né? Então, se ela não sabe, é porque ela ainda não sabe, é porque ela ainda não construiu. Então, você não viria com uma correção. Você viria propiciando outros momentos para a criança ter a capacidade de evoluir. Você vai mediando isso. Então, o erro ele é colocado muito nesse contexto, como se o erro não existisse, mas quando a gente olha para uma abordagem de um ensino explícito, que é a minha linha aqui, de falar para vocês, olha, não dependa da criança construir, não dependa daquela premissa de que a aprendizagem da leitura é natural, como é a premissa, por exemplo, da base do construtivismo, do socioconstrutivismo. Essa premissa está ali baseada como se fosse algo mais natural. Sendo natural, a criança vai chegar lá no tempo dela. Então, como eu definitivamente não me baseio com essa premissa, muito pelo contrário, me baseio no seguinte: se a gente não ensina, a criança não aprende. E a gente precisa ensinar desde o mais básico do básico. O básico do básico, do que ela precisa para acessar essa linguagem escrita. Então, enquanto a gente tem uma abordagem construtivista que, para ela acessar, por exemplo, uma relação letra-som, que é o que ela precisa para compreender que a escrita representa a fala e ser capaz de ler, ela chegaria nisso por exposição a palavras, por escritas espontâneas, né, por esse estímulo de levantar hipóteses. Talvez aqui por exemplo, faz aquelas mediações daquele tipo assim, né? Olha, a gente precisa escrever a palavra gato. Veja só, tem outra pessoa na nossa sala que também começa com Gá, aí tem lá a Gabriela. Olha, a gente tem o nome da Gabriela, aí traz o nome da Gabriela. Traz a Gabriela pra frente da sala e fala assim, olha, essa aqui é a Gabriela. O Gá dela são essas duas letras. Então, pra gente usar gato, a gente precisa usar essas letras. E assim vai contextualizando e mediando esse ensino nesse sentido. Mas o que de fato é determinante, que é a criança chegar nessa compreensão que o Gá é formado pela letra G e A gente pode encurtar esse caminho no ensino explícito, ensinando que o Gá, né, é formado por G, A, pelos sons que as letras representam. Então, o ensino explícito, uma abordagem da gente ensinar o que a criança ainda não sabe e é determinante para ela escrever gato ou ler gato, é uma outra linha. Definitivamente não dá. Se eu me baseio numa premissa de que eu preciso ensinar, então eu não posso ficar acreditando em abordagem construtivista ou socioconstrutivista. Pelo contrário, eu tenho que ir para um outro caminho. Se na minha prática eu estou vendo que colocar a criança, né, igual a Márcia comentou, essa escrita espontânea, angustiante para a criança que ainda não sabe escrever, é angustiante mesmo, né, para quem está mediando e para a criança que está tentando escrever. Então, se você já viu que isso não está funcionando, opa, eu tenho uma evidência real de que o que falaram que é legal, ou que tá lá no livro da psicogênese que de repente é legal, na prática não tem nada de legal, eu não consigo ligar as coisas aqui. Então, toda essa concepção cai por terra, inclusive essa concepção de que o erro seria algo construtivo, que a gente tem que ter esse olhar para o erro, esse olhar para que não existe o erro. Então, se eu tô indo para uma abordagem que eu vou optar por ensinar, o erro ele existe sim, e eu não posso relativizá-lo. E não podendo relativizá-lo, o que eu preciso fazer para tirar aquela criança da situação de erro? Eu preciso de fato ensinar, eu preciso de fato corrigir. Só que eu vou corrigir de qualquer forma, como esse exemplo que eu falei pra vocês. A criança escreveu chuchu com X e não com CH. É claro que neste caso, a criança foi mapeando, né, que o chuchu é formado por U,
né? E aí ela colocou lá, e talvez ela ainda não tenha sido apresentado que o dígrafo CH também representa o mesmo som de X. Então, muito tranquilamente, você vai ou aproveita esse momento para dizer, olha, veja só que interessante, essa letra, esse som que a gente fala, né, do xícara, do chuchu, ele pode ser representado por X, por essa letra que você já usou aqui muito bem, mas pode ser representado também por duas letrinhas que quando se juntam formam um único som, que forma o som do dígrafo CH. Veja como é simples, veja como não tem nenhum grande mistério em corrigir quando a gente parte da premissa de que a criança está aprendendo. Eu preciso sim fazer uma correção, só que é essencial que essa correção seja feita, porque quanto mais tempo ela ficar em um erro, ela não for corrigida, mais tempo ela vai levar depois para sair desse erro. Então essa supervalorização do erro, que parece que é algo muito legal numa abordagem construtivista, de respeito à criança, que imagina, eu vou corrigir, ela vai se desanimar. Então, quando eu tenho essa visão, eu tenho que pensar ao contrário, eu tenho que pensar que eu estou deixando essa criança permanecer mais tempo no erro, e quanto mais tempo ela permanece no erro, é mais difícil, menos tempo que ela está tendo para aprender o certo, né? Eu estou dificultando esse caminho, que poderia ser, como eu disse aqui para vocês, do X, do CH, muito facilmente corrigido, muito facilmente já ensinado uma forma correta. E ainda assim, na alfabetização tem uma questão muito importante, porque essa informação, essa memória ortográfica, ela é importante, né? Então a criança primeiro mapeia pelo som, transcreve ali na palavra, depois ela precisa de fato guardar a forma total daquela ortografia de uma forma correta, porque é aquilo que ela vai ajudá-la a guardar em um léxico mental, que ela vai acessar esse léxico mental como um todo depois, né, como uma forma ortográfica toda, como um som, como um significado e tudo mais, e é isso que vai facilitar e vai favorecer com que ela desenvolva o que a gente espera na alfabetização, que é fluência em leitura, que é compreensão em leitura. Então, quando a gente deixa de corrigir lá no início, né, tá deixando a criança, tá super valorizando o erro, tá deixando que faz parte do processo, deixa errar e eu não corrijo, e eu vou só tentando, a partir disso, fazer ela levantar outras reflexões, a criança muitas vezes pode não chegar nas reflexões corretas que ela deveria chegar para guardar o certo. E aí, o que acontece? Dificulta a aprendizagem. Aí, a correção do erro, quando ela vem lá no 3º ano, no 4º ano, ela vem de uma forma tão abrupta e é tanta coisa que a criança precisa desconstruir que fica muito difícil. Aí ela desanima de aprender, aí ela já percebe que ela tá escrevendo coisa errada para chuchu, ela tá escrevendo coisa errada para chuchu, tá ali com dificuldade, já vai ficando tudo muito evidente. Só que essa é a visão do erro que eu quis trazer para vocês, mais contemporânea a nós, né? Então eu tô falando ali de Piaget, de Emília Ferreiro, né? Da década de 80, principalmente Emília Ferreiro. No Brasil, Piaget ganhando força um pouquinho nos seus estudos a partir da década de 60. Então eu tô trazendo isso daqui em algo um pouquinho mais contemporâneo, mas a gente tem essa visão de que o erro, ele não precisa ser corrigido, essa visão de que a criança vai construindo o seu conhecimento, essa visão de que a criança em si, ela já traz tudo aquilo que é necessário para ela aprender. A gente já vai tendo essa visão da criança desde lá de trás um pouquinho. E eu vou voltar um pouquinho, algumas décadas atrás, que é no início do século XIX. Então a gente tem ali, no início do século XIX, a gente tem um americano, John Dewey, e ele traz essa visão muito clara de que
a gente corrigir seria um ato muito egoísta, porque como que eu corrijo o que é certo pra mim, sendo que a criança ainda não sabe o que é certo, eu não tenho que corrigir, eu tenho que deixá-la no movimento coletivista, a partir de uma inserção em um ambiente social, no ambiente escolar, que ela chegue às suas próprias conclusões de que ela está errada. Então veja que essa visão que a gente vê hoje, 2022, ela não vem, não brotou dos nossos corações. Aliás, essa visão, ela vem sendo semeada há um bom tempo atrás. E olha que perigoso que é isso. Por quê? Se a gente não tem, por exemplo, para questões ortográficas, para questões da alfabetização, para questões muito claras, assim, né? Que são muito claras. Tipo, 2 mais 2 é 4, né? Ou então, G com A é G, não é outra coisa, né? Não é G, não é formado por MA, não, é G com A. E também não é formado pelo H, que é o nome da letra, não, é formado pelos fonemas, pelos sons H, representado pelas letras G e A. Pronto. Tão claro quanto a luz do sol, que não dá, né, pra gente esquecer que ela existe, porque ela insiste em aparecer. Mas quando a gente relativiza isso, a gente relativiza outras questões, que é aí que a coisa pega. A gente vai relativizando questões morais. Aí é o que o coletivo define como certo e como errado, porque é essa visão que lá no início do século XIX tentam colocar na educação. O relativismo não tem certo, não tem errado, não tem certo, não tem errado para questões matemáticas, para questões ortográficas, para questões fonéticas, né, de transcrição de fonemas na nossa escrita, não tem nada disso. Então, logo, não tem para isso, não tem para nenhuma outra questão moral. Então, não tem certo, tem errado, tem uma relativização. Então, essa questão do erro, a gente tem que olhar com uma visão muito apurada e não se deixar cair nessa relativização, que não, deixa lá, a criança vai chegar na conclusão sozinha, eu não preciso corrigir, o erro faz parte do processo. A gente concorda que o erro faz parte do processo, mas quem está ali numa visão de ensinar, numa professora com uma autoridade para isso, não deixem que tirem a autoridade de vocês, não deixem que minem essa poderosa ferramenta que vocês têm nas mãos, que é uma ferramenta de correção nas questões mais simples ainda, né, nas questões ortográficas, de transcrição fonética, de relação, letra-som e tudo mais, essas coisinhas básicas, mas que isso faz uma grande diferença numa questão maior, quando a gente olha a sociedade como um todo, quando a gente olha para a visão de que não pode corrigir uma criança. Imagina, por quê? Qual é a visão do erro hoje no ponto de vista da sociedade? E essa já era a visão também lá no início do século XIX. A visão era a seguinte: não importa eu corrigir, não importa se ela tá certa ou se tá errada, o importante que eu tenho que me preocupar é que imagina como a criança vai se sentir se ela for corrigida. Sabe o que eles foram implementando desde esse movimento de John Dewey no início do século XIX, depois a gente chegando no Brasil na década de 30, essas ideias sendo inseridas na educação brasileira por um movimento brasileiro aqui que chama Movimento da Escola Nova. Quem estudou pedagogia deve ter escutado uma pincelada sobre isso. O movimento da Escola Nova vai trazendo isso tudo para dentro do nosso país, né? Dessa nossa mentalidade, e depois vai decorrendo até onde a gente está hoje, mas essa visão de que não importa o erro, não importa é como a criança se sente. Essa visão que a gente chama de não cognitiva. Então, a escola passou a ter uma visão não cognitiva.
A escola é responsável por tudo nesse sentido. Então, ela é responsável pelo como a criança se sente, como que a criança se sente ao ser corrigida, como a criança se sente ao ser ensinada. Eu não posso corrigir porque senão ela vai se sentir diminuída e tudo mais. Aí eu tiro uma abordagem que seria, sim, uma responsabilidade inerente à escola, que é uma responsabilidade de uma abordagem cognitiva, um desenvolvimento intelectual, que é seria a primeira atribuição da escola. Então veja que problemático que é quando a gente reproduz discursos de que o erro não tem que ser corrigido, deixa a criança no tempo dela, não sei o que lá, como que ela vai se sentir. Inclusive essa pergunta, quando a pessoa chegou, né, do chuchu, imagina a criança, veja que já tem ali uma carga emocional na pergunta, porque a pessoa perguntou, imagina, a criança ficou toda feliz em escrever aquilo e ela foi mostrar para a professora e a professora corrigiu. Imagina, como é que corrige, né? Como é que corrige? Gente, corrige porque precisa corrigir. Não é porque foi uma afronta ao emocional da criança. Então, a criança ela tem que estar preparada também para dizer, olha, isso não tá certo, isso tá errado, você precisa usar essa letra ao invés dessa. Então, eu não tenho que estar me preocupando. Essa visão, ela não ajuda ninguém. Ela não ajuda nem a criança, e não ajuda nem os pais, e não ajuda a professora, não ajuda a escola, não ajuda a sociedade. Não ajuda ninguém a gente querer privar as crianças de serem corrigidas. Não ajuda. E a escola, se ela tira e coloca o foco nisso, nesse ensino não cognitivo, a gente também está tirando da escola o papel primordial de ser uma abordagem cognitiva, uma abordagem de desenvolvimento intelectual, não é? Vocês não concordam? Alguém colocou aí, né? O ensinar ficou em segundo plano. Exatamente. Nesse contexto todo, da gente ter que se preocupar com tanta coisa. Daí tem uma criança que não aceita ser corrigida, tem criança que não aceita ser corrigida em questões de disciplina dentro da sala de aula. Eu recebo relato disso, de quando a gente abre meio que para essas questões, assim, direto eu vejo relatos, né? Eu leio relatos de pessoas que me mandam no direct isso, que crianças em sala de aula não estão aguentando que a professora fale um não para elas, que falem não pode conversar agora. Pronto, a criança já cai ali, já parece que acabou o mundo para ela, quando foi só uma orientação clara, uma orientação muito básica, não teve nada demais. Por quê? A gente está deixando de corrigir. E essa visão de olhar demais para essa visão de como vai se sentir com uma correção, tá em tudo, tá, gente? Tá dentro das nossas casas, né? Dentro do que tem sido feito dentro de casa e dentro do que tem sido feito dentro da escola e tudo mais. Mas vocês vejam que isso é um problema que a gente tem que tirar do nosso pensamento, porque se eu sou contra isso, então eu tenho que ser muito clara. Eu tenho que ser muito clara que faz parte, sim, a correção e que ela é importante e que a gente dá a chance do outro que ainda está em formação, no caso a criança, de florescer, né? Inclusive, o significado da palavra educação é isso, é educar para fora de si. E educar para fora de si no sentido de levar a criança de um estágio em que ela está, que ela é, para um estágio maior que ela pode ser, é um potencial, né? É isso aí, Nayandra, né? Ser firme e gentil. Se eu não corrigir meu filho, a vida corrige. Perfeito, né? Deixa eu ver um outro comentário aqui. Hoje as crianças não sabem ouvir um não, espere um momento e a vez do colega. Exatamente, você fala para a criança, olha, não, agora não, espera, é a vez de outro, não aguentam. Mas vem muito decorrente de toda essa linha histórica que eu trouxe para vocês, né, dessa abordagem não cognitiva dentro da escola, também dentro das nossas casas, né, isso faz parte da educação em geral, mas como que a gente vai rompendo com isso? Como que a gente vai rompendo com essas ideias e superando essas ideias? Tendo claro isso, que o feedback de erros rápido
mais rápido que puder ser e preciso é um dos pilares para aprender. E é um dos pilares para aprender em tudo, para aprender a como se comportar, para aprender como ser mais gente, né? Para aprender a ser, a escrever corretamente, a ler corretamente, a fazer uma conta corretamente. Então, isso está, inclusive, num livro que eu sempre cito aqui, né? O livro do É Assim Que Aprendemos, do Stanislas Dehaene. É um livro deste ano, foi traduzido este ano no Brasil. E ele traz lá os 4 pilares da aprendizagem. E o feedback de erros preciso e rápido, mais rápido e mais preciso que a gente puder dar, ele é essencial para que a gente aprenda. Olha que coisa boa. Então, a gente ensina, né? Porque eu também não vou cobrar da criança aquilo que eu ainda não ensinei. Então, nessa abordagem construtivista, até que é coerente pensar que não existe erro, porque afinal eu não ensinei mesmo, não é mesmo? Mas agora, numa abordagem nossa aqui, que eu espero que vocês tenham também, porque é a que eu tenho, se vocês me acompanham, eu acredito que seja, né? Essa visão de que o ensino explícito, de uma abordagem de ensino explícito é o caminho para que as crianças aprendam a ler. Dentro dessa abordagem, esse papo de erro construtivo não desce, aqui não tem. O que a gente tem é esse feedback de erro rápido e preciso, igual vocês comentaram aí, né? Quanto mais rápido a gente dá, mais, deixa eu ver, quando você tem, olha, Cris, né? Quando você tem um feedback imediato, ajuda, né? De modo geral, exatamente, né? Então, rápido e preciso, guardem essa informação. E aí, quando falarem pra vocês, mas como assim você tá corrigindo? Você já tem essa visão que a correção, ela é vista como algo muito ruim, porque estaria afetando o cognitivo, o emocional da criança e tudo mais. Vocês já cortam com isso, já falam, não é por aí, não é esse o caminho, a criança precisa sim de correção, uma correção rápida e precisa, sobretudo na alfabetização. E aí está falando, Mário, mas essa abordagem cognitiva, da onde você tirou que é essa visão do erro? Tá aqui, tá, gente? Dentro da psicogênese, lá na página 33. E olha que interessante, na página 33, ela fala aqui, olha, essa noção de erros construtivos é essencial. Pra gente, não. A gente corta com isso. Não é isso que a gente acredita. Não, a gente não tem essa noção de erros construtivos. E para vocês verem como a autora ela é tão assim exagerada no que ela defende, que ela vai dizer aqui que na pedagogia tradicional, ou seja, nessa abordagem de ensino explícito, de transmitir um conhecimento, de ensinar o que a criança ainda não sabe, né, dessa transmissão e tudo mais, a gente teria um horror ao medo, ao erro. E não é nada disso. Então, ela vai colocando na cabeça da formação pedagógica que, nossa, quando eu opto por ensinar e se a criança erra, não, o problema sou eu que tô tendo um horror ao erro. Não é nada disso. Não caiam nessa abordagem emocional. Porque o que ela traz é essa carga emocional aqui pra quê? Pra te minar de querer corrigir, de querer ensinar. Pra você não ter chance de ensinar mesmo. Nem quando a criança erra, nem quando ela precisa fazer o certo. Então não caiam nessa visão aqui de que a gente teria, sendo tradicional, ensinando e tudo mais, que a gente teria esse horror ao erro. Não temos horror ao erro. O que nós temos é muito pelo contrário. É claro e evidente que a gente precisa ensinar e ao ensinar, se a criança errar, a gente precisa corrigir para dar a chance dela fazer o certo. Porque senão, se a gente deixar a deriva, a chance é grande da coisa não andar como deveria andar, tá? É só isso, é só para colocar o erro no seu devido lugar, certo? E é isso, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Na análise do comportamento, a aprendizagem é ser em erro. Quando necessário, ajuda imediata evitando o erro. O erro desmotiva o aluno. Eu não entendi, Yara. Depois você me explica, eu não entendi.
A Aldana comentou, o erro faz parte e precisa ser corrigido, né? Os erros são chances de ensinar o correto. Perfeito, gente, é exatamente isso. Mas a gente tem que ter claro que se eu tenho essas visões, né, do erro, assim, então eu não posso me basear nessa onda aí de erro construtivo, nessas premissas socioconstrutivistas, dessa abordagem de ensino. A gente precisa romper com isso. A gente precisa romper, não tem como eu acreditar nisso, que o erro existe, porque, vejam só, como é sério isso, porque nessa abordagem socioconstrutivista, construtivista, da psicogênese e tudo mais, o erro não existe, tem uma negação ao erro. Enquanto ela diz que a gente tem um horror ao erro, nessa abordagem é como se tivesse quase que uma negação ao erro, não existe o errado, tá? Então, se vocês veem na realidade que existe o certo e que o errado, então eu não posso confiar e seguir uma linha que diz que o erro não existe, tá? Então fiquem só atentas a isso pra gente conseguir romper verdadeiramente com isso mesmo, Aldana. Estamos rompendo, exato, pra gente conseguir romper e superar de fato essas mentalidades. Porque senão a gente fala assim, ah não, eu ensino, né? Eu até confio numa abordagem de ensino explícito, mas na hora que erra eu fico morrendo de medo de corrigir a criança. Aí você já tá caindo nessa outra abordagem de que não precisaria corrigir, né? Nessa abordagem de que você tá muito mais preocupado no como a criança se sente, do que o que ela precisa de fato ser ensinada e aprender, né? E de fato ser corrigida para ser ensinada corretamente e tudo mais, né? E aí eu trouxe até aqui para vocês as justificativas do que por que a gente precisa corrigir, especificamente na alfabetização, mas vocês tragam isso para todas as realidades de vida, inclusive as realidades mais particulares de crianças dentro de casa e tudo mais, né? Tragam isso, que essa chance de correção ela é importante para tudo isso, tá? Aldana, eu trabalhava no método global, esse ano mudei minha forma de ensinar e vi os resultados mais rápidos. Exatamente, porque é isso mesmo. É assim mesmo, quando a gente decide por agora eu vou ensinar. Agora eu vou ensinar e agora a criança vai aprender e na hora que ela precisar da correção eu tô ali para corrigir, porque eu sou o adulto que estou ali para fazer isso por ela, né? Porque sozinha ela vai ficar muito tempo, pode ser que ela não consiga e pode ser que se ela conseguir alguma coisa, ela ainda faça alguma coisa errada no meio do caminho e esse erro tenha que ser corrigido 3, 4 anos depois e ser um corte abrupto com tudo que ela construiu até então. Então a gente não precisa, né? É isso, gente. A Viviane, eu tenho 2 filhos gêmeos, eles não sabem ler, eles têm 7 anos. Bom, Viviane e Jeane. O fato é que aos 7 anos, né, a criança já deveria sim estar lendo, desde que a gente tivesse um ambiente de ensino explícito. Como muitas vezes a gente não tem esse ambiente de ensino explícito, a gente tem esse outro ambiente mais comum, que é o ambiente da criança, e construindo, levantando hipóteses, ela não vai sendo ensinada claramente o que ela precisa ensinar. Então, dentro desse contexto, esses 7 anos talvez eles vão te dizer assim que não chegou no tempo deles, né? Só que não é verdade. Isso não é verdade, porque como que crianças aos 5, aos 6 leem e leem bem e dão conta quando elas são ensinadas? Então, o que eu posso te dizer? A solução para isso é você ensinar. Ou você vai ensinar, ou você vai contratar uma professora, ou encontrar uma escola que opte por um ensino explícito. Esse ensino explícito deve ser o quê? Olha, a Ediane aí também comentou, tem uma de 7 e não sabe ler. Para vocês e para quem mais estiver aqui ouvindo, estiver dentro dessa situação. O que precisa ser feito nesse sentido? Ensinar o básico, começar pelo começo. E o começo é o quê? A criança, para ler, ela precisa compreender que a escrita representa a fala. E o que é isso? Ela precisa ver ali uma palavra, né? Mala. E precisa saber que mala não é M-A-L-A. Porque a gente não soletra o nome de letra para ler.
Então, o que que ela precisa? Ela precisa saber e ser ensinada que a letra M, que tem essa forma gráfica do M lá e que tem o nome de M, é representado pelo som de esse é o som. Mala. Esse é o som. É esse o mapeamento que ela precisa. Esse som, ao se coarticular com A, forma ma, né? São sons das letras que vão formando e compondo a palavra. O lá é L-A, lá. Então a gente tem que partir do começo. E o começo é esse exatamente. Ensinar o alfabeto em todas as suas dimensões. Ensinar o alfabeto na sua dimensão de forma da letra, nome da letra, mas mais importante que o ensino da escola não é explícito. Alguém perguntou aí, o que seria esse ensino explícito? Seria exatamente isso. Ao invés de esperar que a criança perceba que toda vez que ela vê a letra M, aquela forma, e ela aprende o nome, né? M, com A é ma, então, portanto, se ela vê aquilo em macaco, em Mariane, em Maria, em mata, ela tem que fazer o som de ma, ao invés de esperar que ela chegue nessa conclusão sozinha, por excesso de exposição a palavras, excesso de exposição a palavras, imagens e tudo mais, a nome de colega, a cópia, entendeu? A escrita espontânea, escreve aí o que você acha. Isso é um ensino não explícito. Isso é quando eu deixo para que a criança vá sendo exposta e que talvez chegue nessa conclusão de que o ma, quando ela precisar ler uma palavra ali, ela vai juntar e vai falar, nossa, aquele ma de Mariane é o ma aqui. Daí ela vai lá, ma. Só que aí tem o resto da palavra, né? Aí, por exemplo, o resto da palavra é macaco. Daí ela trava ali, daí ela fica ma, daí ela fica pra você, mala, madeira, sei lá, ela fica falando várias outras palavras que ela sabe que começa com ma, mas ela não consegue falar macaco, e aí você fala, nossa, mas tá escrito ali diante dela macaco, ela não consegue. Ela não consegue, porque ela não foi ensinada. Ela não vai conseguir. Sabe, esse ensino não explícito conta muito com a criança, talvez estabelecendo essas relações de que ela precisa para ler. Então, como que é o ensino explícito, ao contrário? Ao invés de expor a milhares de palavras, figuras, e escrita espontânea, e ditado, e enfim, escreve o que você acha, o que você acha que está escrito, não sei o que, todo esse estímulo, o ensino explícito, ele nada mais é do que a criança então precisa saber ler, né? Para ler, o que é a definição de saber ler? Ela precisa dominar um sistema alfabético. O sistema alfabético que é formado pelos alfabeto. O alfabeto é formado pelas letras e as letras representam os sons da nossa fala. O que eu vou ensinar primeiro? Eu vou ensinar exatamente isso, as letras e seus sons. Eu vou começar pelo começo. Esse é o inicial, porque é isso que eu preciso que ela aprenda. Então eu preciso que, quando ela veja o ma, ela não dependa de lembrar que o ma estava em maca, em mala, macaco e aquilo é o ma. Não, ela veja o ma e sabe, ma, que ela mapeie pelo som. É muito mais fácil, gente, de uma forma bem resumida aqui pra vocês, é muito mais fácil a criança decorar as letras do alfabeto e os seus sons, que dá em torno de 30 e pouco, certo? Então ela saber isso, ela organizar isso no seu pensamento, memorização, ser ensinada isso e pronto. Ou ela ter que decorar as 300.000 sílabas que a gente tem, as estruturas silábicas, que são diversas, as milhares de palavras, 5.000 palavras que a gente tem. O que é mais fácil? Ela aprender 30 sons e a partir desses sons ela unir para formar as sílabas, depois as palavras, ou ela ter que depender de uma memória visual e ter que memorizar todas essas palavras e sílabas e tudo mais. É muito mais fácil quando a gente ensina o som das letras, que as letras representam os sons, qual é essa relação, como que eu ensino isso, é isso, tá? É isso que a gente precisa ensinar.
Eu sei que vocês estão conversando. Uma criança 12 anos. Então, eu vi que vocês estão colocando várias questões de idades aí. E isso tudo não é uma questão de idade. Não é esperar o tempo da criança. Ela não vai chegar nessa maturação. Porque daí vão dizer, ah, mas a criança ainda não sabe porque não tá no tempo dela. Isso é mentira, isso não existe. Isso é mentira. Tá? Isso é uma falácia que a gente fala, né? Num termo mais bonito. Mas na realidade é uma mentira, isso não existe. A criança, a gente só acha que a criança não chegou no tempo dela se a gente está baseado em premissas construtivistas. Aí eles vão usar isso aí como argumento. Numa premissa de um ensino explícito, que eu ensino numa abordagem de ensino explícito, eu não acredito nisso. Não tem essa questão. Não é que a criança não aprendeu porque não chegou no tempo dela, é porque ela não foi ensinada. Então, as habilidades não foram desenvolvidas. Então, a criança pode ter 9 anos, 7 anos, 6 anos, 5 anos. Se ela tiver as habilidades desenvolvidas, ela vai aprender. Deixa eu ver que alguém comentou aqui. O que você acha para uma criança de 4 anos saber o alfabeto, Jennifer? Aos 4 anos, se a criança, ela vai, muito provavelmente ela vai ter contato com o alfabeto, né, com as letras e tudo mais. Ainda mais se ela estiver em uma escola, né? Então ela vai ter isso aí muito, muito sendo apresentado. Aí é totalmente indicado que ela aprenda a parte mais importante do alfabeto, os sons que as letras representam. Então, para quê? Para que isso? Para que na hora que tiver a escola, pode até seguir essa abordagem espontânea, escrita espontânea, esse levantamento de hipóteses e tudo mais, dessa escrita, mas quando ela já sabe o som, ela já sabe. Pronto, eu já sei. Eu não dependo dessa reflexão que estão querendo me levar a refletir. Eu já sei. É isso. Então, tudo bem. Melhor ainda, pode começar com 4 anos ensinando as letras, os seus sons. Então, você vai ensinar as letras, os seus sons, desenvolvimento de consciência fonológica, todas as habilidades. Daí a criança vai aprender os sons, né? Então ela vai agora aprender onde esses sons estão presentes e formam as palavras. Então você vai ensinar que as palavras, primeira base de tudo é o som, tá? Porque fica tudo muito mais fácil. Então você vai ensinar a base do som, depois os sons iniciais que começam nas palavras, quais são esses sons, depois substituição de fonemas, tudo mais. A Viviane, todos os professores têm essa meta que você tem de ensinar, que eu acho que se tivesse muitas crianças já sabia ler. Ainda mais na rede pública, com certeza. Viviane, eu não tenho dúvidas que se as habilidades corretas fossem desenvolvidas no contexto da escola pública, principalmente escola pública, a gente estaria bem melhor. Não tenho dúvidas. Inclusive, tem casos concretos diante disso. Portugal, eu não lembro agora, tem uma palestra do Nuno Crato Nuno Crato foi tipo um secretário, um ministro da educação de Portugal. E tem uma palestra dele, se vocês jogarem lá no YouTube, Nuno Crato, acho que foi na Câmara dos Deputados, aqui no Brasil, ou no Senado, agora eu não lembro, mas foi em alguma situação dessa. E lá ele relata o quê? Que Portugal tinha um dos piores índices de desenvolvimento do PISA, né, da educação da Europa. Dos países europeus, Portugal era um dos últimos, né? E aí eles passaram a adotar em uma questão de 10 anos a instrução fônica, o ensino explícito, isso tudo aqui que eu falo aqui. E em 10 anos eles avançaram significativamente. Eles foram, acho que, pro 3º ou 4º lugar. Foram muito bem, agora eu não lembro, tá? Qualquer coisa que eu falar não é verdade a posição, mas tá lá, tá no YouTube e acho que algum destaque meu aí talvez tenha essa informação aí. Então, eu não tenho dúvida que se a gente ensinasse, a gente poderia sim ter um resultado rápido, tá? Mas a nossa pedagogia, ela está enraizada nessa abordagem construtivista. Desde o ensino, até a correção, até tudo que vocês possam imaginar. Em tudo que vocês possam imaginar. 7 anos, lê com dificuldade, consolida a relação letra-som, vai ajudar.
porque às vezes criança lendo com dificuldade, soletrando o nome de letra, isso atrapalha desenvolver fluência, a criança fica tropeçando, né? A criança fica ali tropeçando nas partes da palavra, porque ela não automatizou a relação letra-som. Então a gente precisa pensar o seguinte, o ensino ele tem que ser explícito o suficiente, ele tem que ser repetido também, muito repetido, então ele tem que ser sistemático, ele tem que partir do que é mais simples ao que é mais difícil, ser bem apresentado, e a partir do momento que ele foi bem apresentado, ele tem que ser muito bem repetido para se consolidar. A consolidação da aprendizagem ela é tão importante quanto a apresentação, né? Então a gente tem que dar o tempo e os estímulos necessários para a criança fortalecer a aprendizagem. Então, assim, se ele não automatizou que as letras têm um som e quais são esses sons e o que fazer para ler, ele vai ficar tropeçando na hora de ler. Então, parece que é um passo atrás ensinar, nossa, mas eu vou voltar no alfabeto, eu vou voltar a ensinar a letra e o som. Não, isso aí você vai ajudar a automatizar essa leitura e aí a coisa vai. A Roberta, ninguém desapega do Paulo Freire, mesmo vendo os resultados fracassados na metodologia dele. Roberta, é um mix aqui no Brasil, eu gosto de dizer que é um combo, o combo da pedagogia brasileira. Então a gente tem a ideologia de Paulo Freire, as ideias de Paulo Freire permeando, que prepararam muito bem o terreno para a abordagem construtivista de Emília Ferreira. Então a gente tem as várias coisas acontecendo, né? Então a gente não tem somente Paulo Freire, nem tem somente psicogênese, a gente tem tudo isso acontecendo. Inclusive tem, as minhas alunas que são no meu grupo de estudos já sabem, tem um livro da Emília Ferreira que nem eu consegui um sebo, ele nem é mais distribuído, não tem mais edição. E lá ela cita exatamente isso que eu falei sobre o trabalho dela ter sido tão bem aceito no Brasil, porque já estava sedimentado anteriormente muitas ideias dela, embora ela não diz que ela bebeu da fonte de Paulo Freire, mas embora ela não tenha estudado diretamente com Paulo Freire, porque eles são meio ali, até que meio contemporâneos, mas ela vai dizer que as ideias dela tiveram tanta força no Brasil porque elas já haviam sido bem preparadas por algumas ideias de Paulo Freire. Então, assim, são várias coisas acontecendo concomitantemente, né? Mas que também não aconteceram só a partir de Paulo Freire ou só a partir de Emília Ferreira. Então, eu citei no início da live, quem não viu, eu vou deixar essa live salva por alguns dias, tá? Eu acho que uns 7 dias. Na segunda-feira que vem eu apago. Então, quem não viu, veja o começo, porque eu dei um geral de como a gente chegou até aqui, nessa questão do erro e tudo mais, mas eu fui falando desde o início do século XIX, alguns nomes, tá? Então vocês podem olhar lá. Vanessa que comentou. Ela estuda num colégio particular, a professora fala que tem que colocá-la pra ler, né? Eu acho que você nem escreveu aí, mas eu imagino que seja essa a resposta. Vanessa, é a mesma coisa que eu falei, gente, pra todo mundo aqui. Essa questão vale para todas vocês cujas crianças não aprenderam a ler ainda. Já tem 7 anos, já deveria sim estar lendo. Esses dias me perguntaram na caixinha, segundo ano, o que a criança deveria estar lendo? Né? O que a criança deveria estar sabendo no segundo ano, para ir para o segundo ano? Deveria estar lendo, e lendo com uma certa fluência. Uma fluência de 60 palavras por minuto. Então veja que não é só, ela não deveria estar só lendo, ela deveria estar lendo e lendo fluente. Então, a gente tem que pensar assim, 7 anos, vai fazer 8 anos, né? Vai fazer 8 anos, vai estar com 8 anos ano que vem e tudo mais. Tá indo pro segundo ano, ela já deveria ter isso bem consolidado. Então, se não tem, a gente já precisa estar atento, porque tem que aprender. E aí, essas ideias da escola, né, de que basta colocar a criança para ler, basta estimular ela para ler, isso aí não vai funcionar. Isso aí só vai
estressar mais ainda, tá? O que vocês têm que fazer? Automatizar a relação letra-som. E aí, como que eu começo isso? Ensinando os sons das letras. Então, tem que ensinar os sons das letras. No link da minha bio, se vocês clicarem aqui depois, quando acabar a live, vocês vão lá, tem um link no perfil, sabe no perfil onde fica a foto, embaixo da foto, as informações, tem um link. Debaixo desse link tem um curso específico dos sons das letras. Vocês podem começar por lá. E aí vocês têm o tempo agora, esses meses, para automatizar, apresentar isso e automatizar isso com as crianças. As letras e seus sons. Vocês precisam ensinar isso, apresentar isso para a criança e automatizar essa relação. E dentro desse curso tem material, tem atividade, tem aula, tem toda a justificativa, enfim, tem tudo nesse quesito dos sons das letras. Por que isso é importante? Isso aí, sobretudo para crianças depois, esse é um conhecimento que todas precisam ter, mas eu tô querendo dizer assim, às vezes na criança de 7 anos, 8 anos, 9 anos, poxa, ela já tá 4 anos na escola. Mesmo com as aulas remotas, foram 2 anos, o resto ela ainda estava na escola. Então ela já tem muita coisa, ela já foi exposta a muita coisa. Então às vezes falta muito pouco. E esse pouco que falta é estabelecer de forma explícita essa relação letra e o seu som. Então, por isso que eu insisto nisso, ensinem os sons das letras e não dependam, não adianta vocês fecharem aqui e falar, vou colocar no YouTube. Eu tenho um vídeo aqui no perfil dos sons das letras, vocês podem ver, mas não é isso que é determinante. Por quê? Porque tem o ponto de articulação na boca, tem os memorizáveis pra gente apresentar, então a gente associar com uma dramatização, tem a parede dos sons das letras, então tem vários elementos que garantem que a criança aprenda. Porque vejam só, aos 7 anos, a criança já foi estimulada de formas mais globais e ela não conseguiu. A maior prova de que ela não conseguiu é porque ela já tem 7, 8, 9 anos e não conseguiu. Então, assim, chega de ensino aleatório, chega de ensino que não é explícito, chega de ensino, assim, que parece que é pincelada, sabe? De dica. Não, agora eu vou ensinar. Agora eu vou pegar e vou seguir um caminho de ensinar de verdade. E o ensinar de verdade é ensinar sistematicamente, né? Partir do que é mais simples. Então eu vou começar com as vogais, depois eu vou para as consoantes, eu não vou seguir a ordem alfabética. Nem o alfabeto ali, eu não vou começar B, C, D. Não, eu vou começar pelas consoantes que a criança sustenta por mais tempo, que é o F, o V, né? F, V. Essas letras também têm sons parecidos, o que as diferencia. Então tem alguns detalhamentos que tem que ensinar, não tem jeito. Eu sou da linha que se não ensinar vai ficar muito difícil para a criança aprender. Tem crianças que aprendem sem nada disso? Tem, claro que tem. Sempre vai ter, sempre vai existir. Mas no seu caso concreto, se não é o caso da sua criança, não é porque ela é incapaz ou menos inteligente, não é nada disso. É porque é uma característica dela. Nesse caso, se não foi suficiente o ensino que não foi explícito, adote o ensino explícito. Até por isso que eu defendo tanto o ensino explícito, porque acaba que ele atinge a todas. Até aquelas crianças que não precisariam dele se beneficiam, entendeu? E as crianças que precisam dele se beneficiam também, é o determinante para elas. Então, assim, ele não é determinante para todas, mas ele é determinante para aquelas que é essencial, não tem outro caminho. Então, por isso que essa é a minha linha, é ensinar de forma explícita, não tem outra forma. Ah, olha só, Angelina, que legal. Alfabetizei 95% dos alunos do primeiro ano utilizando... Primeiro ano, tá? Primeiro ano as crianças têm 6 anos. 6, algumas 7. Utilizando essa relação letra-som em 5 meses. Hoje, final do ano, estão lendo livros de literatura para os colegas. É fantástico o resultado. Dá resultado. Porque, no fim, a leitura e a escrita é isso. Tá? Eu até falei esses dias nos stories, tem um destaque aqui também no perfil que chama Letras Sons, que eu falei lá.
Ninguém, nenhuma teoria discorda nesse ponto. Todas as crianças precisam aprender e chegar nessa conclusão da relação entre a letra e seu som. O que as teorias vão discordar? Isso, gente, é todos. É Paulo Freire, Emília Ferreiro, é Magda Soares, enfim, qualquer pessoa que fale de alfabetização sabe que é isso que a criança precisa aprender para ler. Chegar nessa compreensão de que a escrita representa a fala. Vai ter gente que vai acreditar que o caminho é mais geral, é um caminho mais global, é um caminho de reflexão, é um caminho de levantamento de hipóteses, que a criança vai chegar lá. Tem os que vão achar que é pela sílaba, que também dá. A gente foi alfabetizado pela sílaba, só que o que acontece? A sílaba leva mais tempo, a sílaba exige uma sistematização que hoje não existe mais. Vocês podem pegar os cadernos dos seus filhos, os materiais didáticos das professoras e tudo mais, as apostilas, pegar tudo aquilo e ver. Não tem mais a sistematização que a gente tinha. Não tem mais aquela repetição, aquela coisa toda que tinha uma ordem, né? Um passo a passo. Isso não tem mais. Não tem. Isso são mais textos e tudo mais, né? Então, o que acontece é que ficou difícil aprender pelas sílabas porque não tem essa sistematização. E quando não tem essa sistematização, a aprendizagem não se consolida. Lembra aquilo que eu falei? Precisa ensinar e precisa consolidar. Aí acaba que isso não acontece. Isso é um ponto, tá? Importante da gente olhar. Aí tem essa outra abordagem que, como a Angelina comentou, 95% das crianças de primeiro ano podem aprender usando o método fônico. Esses 5%, Mari, quem são? Muito provavelmente crianças que faltam, crianças que podem ter uma dificuldade um pouquinho maior, que essas crianças já não aprenderiam no ensino mais global, no fônico, né? Nessa abordagem fônica. Deu essa base, mas que elas vão levar um pouquinho mais de tempo. Mas elas vão chegar lá. Porque elas tiveram uma base bem consolidada. Elas vão chegar lá. É só ter um pouquinho mais de paciência. Mas, olha que interessante, né? É isso, gente. O que mais? Tem, Jennifer. A Jennifer perguntou. Tem curso ensinando a abordagem? Tem o curso dos sons das letras, tá? O curso Sons das Letras está com link na bio, tá? É o curso que está aberto, é o curso que eu tenho aberto atualmente para ensinar especificamente os sons das letras. Mas você pode me chamar no direct se você quiser me explicar um pouquinho mais. Você falou, né? Eu faço homeschooling. Se quiser explicar um pouquinho mais, eu posso te explicar um pouquinho melhor tudo que você poderia fazer, tá? Certo, gente? Bom, 1 hora de live, acho que eu vou encerrar por aqui hoje, né? Eu não consegui ler todas as perguntas, mas a ideia era essa, né? Então, quem não conseguiu assistir desde o começo a live que eu falei sobre os erros, né? Essa contextualização, eu falei muito sobre a abordagem de ensino explícito ou construtivista e tudo mais, dei uma esclarecida sobre isso. Aproveitem para assistir, porque a live vai ficar salva, acho que até segunda-feira. Depois eu vou tirar do ar. Pode. Quem quiser, pode me chamar no direct, tá, Viviane? Pode, claro. Pode me chamar no direct que a gente tira as dúvidas. E quem já tá, assim, decidida, né? Eu quero ensinar os sons das letras, vai no link da bio, entra no curso As Letras e Seus Sons, aprende. O curso tem um precinho super legal, tem aulas, tem bônus, tem materiais, tem tudo ali para apresentar os sonzinhos das letras, tá? E é sucesso. Gente, boa noite. Obrigada. Obrigada, Roberta. Tchau, tchau. Boa noite.